Olá pessoal, paz e bem em Cristo a todos. Meu nome é Padre Daniel Nicolini, eu sou sacerdote diocesano e também tive a graça de trilhar um itinerário de estudos no que diz respeito à teologia litúrgica. E agora venho através deste vídeo aqui fazer uma partilha sobre o período do Advento, o ciclo do Advento, com o qual também iniciamos o ano litúrgico. E o Advento é um período muito bonito que nos ajuda na preparação interior para o Natal do Senhor, no dia 24 de dezembro à noite. E o início do Advento se dá mais ou menos numa data, num dia próximo ao dia 30 de novembro. E os 4 domingos que se sucedem, primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do Advento, são marcados por leituras específicas, leituras que são que são tomadas do Antigo Testamento, precisamente de Isaías, também no Novo Testamento, salmos que também têm um elemento escatológico, que falam da vinda do Senhor, e os evangelhos. Portanto, esse é o período do Advento. E a palavra Advento vem do latim adventus, portanto, aquele que virá, vinda, este evento salvífico. E nós somos convidados, ao longo deste período, a nos impregnarmos, por sua vez, desta espera, esta expectativa. A palavra expectativa vem do francês, né? Expectative, que vem, por sua vez, do latim, né? Expectare, né? Uma espera alegre. É uma espera fundada, embasada nas promessas. Portanto, se torna uma expectativa. Vai acontecer. Não é algo abstrato, incerto. Somos convidados, portanto, a essa espera expectante, essa espera profunda que vai se avolumando, se descortinando, enchendo o nosso coração de alegria. Por isso que ao longo do Advento nós acendemos as velas da coroa do Advento, que significam, portanto, plenitude, né? Essa plenitude que vai se avolumando, né? Que vai chegando ao seu termo domingo após domingo. E o Advento, ele tem uma característica muito importante porque, teologicamente falando, ele encerra as duas facetas da verdade de fé. Nós celebramos o Advento e o nosso coração, através dos textos, das orações, dos prefácios da oração eucarística, nós temos alguns prefácios, dos textos bíblicos, de modo especial no quarto domingo do Advento, depois do dia 17 de dezembro para frente, nós nos voltamos para a verdade da encarnação, da vinda, por sua vez, de Jesus humana. Ele encarna-se, o Verbo, no seio da Virgem Maria. Portanto, nós recordamos e atualizamos este evento dentro de nós. Nós atualizamos, é uma maneira de dizer, mas na liturgia com letra maiúscula, quem o atualiza dentro de nós é o Espírito Santo, através dos gestos, do rito primeiramente, da gestualidade, da simbólica, esta ação do Espírito que atualiza dentro de nós a vinda do Senhor. E esta postura de vigilância, de preparação, de espera. Portanto, o Advento é caracterizado pela cor roxa, né? Na Quaresma, o roxo tem, em primeira instância, a significativa penitencial. E no Advento, por sua vez, o roxo nos reporta para, primordialmente, a prática da vigilância. Por isso que o primeiro domingo do Advento, por exemplo, no ano B, nos mostra o evangelho da vigilância, né, através da parábola que Jesus conta deste que vai embora para o estrangeiro e os seus ali, os empregados, devem estar em vigilância. Portanto, esta é a temática primordial. O roxo nos reporta para esse estado interior de vigilância ao qual temos que acordar, se despertar para a vigilância, melhor dizendo. E ao mesmo tempo que nós nos deparamos com a verdade da encarnação, a verdade bíblica, histórica da encarnação, Jesus, que de a sua encarnação e depois ali a sua Páscoa,
ele divide, é um divisor de águas, ele marca profundamente a história da humanidade, né? Ele diviniza a história. Por sua vez, daí a partir de então a gente conta a um calendário cristão. Já já vou falar sobre isso. Nós somos convidados também a nos depararmos através desta recordação, desta lembrança da primeira vinda de Cristo, que atualizamos dentro de nós, porque é preciso que Cristo marque a história, assim, claro, como o marcou, o tempo, né, como o marcou o tempo, como a marcou a história, mas é preciso que ele marque a nossa existência, né, a nossa história pessoal. E esta segunda faceta da mesma verdade é que esta lembrança da primeira vinda de Cristo nos leva, nos reporta para a sua vinda gloriosa, né? Da encarnação, reportamos-nos para o momento da parousia, né? A sua vinda gloriosa, agora como justo juiz, onde todas as coisas, né, serão recapituladas, né, reunidas nele. Não destruição, mas transformação no amor. Vai levar a termo a sua obra e o seu reino definitivo será implantado nos nossos corações e no meio de nós. Então, o advento é muito rico, né? E como que nós nos preparamos para viver bem o advento, preparando-nos para a vinda de Cristo? A primeira coisa, não há vivência do advento. A frase melhor seria dizer como vivenciamos bem o advento para o Natal. Então, a primeira vivência se dá com esta intimidade, se servir, se alimentar da palavra de Deus. Então, nós temos uma oferta, como na Quaresma, mas no Advento também, uma oferta ali bonita e significante de Sagrada Escritura. Nós temos as perícopes, ou seja, os 4 evangelhos do domingo, nos servir bem desses 4 evangelhos, fazermos uma meditação, uma lexio divina, destes evangelhos tirar ali, aurir nutrimento para a nossa alma. Evidentemente que nós temos as leituras diárias, e depois do dia 17 de dezembro, há uma sequência, um itinerário ainda mais intenso preparatório para o Natal. Então a vivência desse período se dá de modo primordial através da palavra. Ter uma intimidade, se abrir para a palavra. Isso é muito importante. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar, não existe vivência do advento sem que esta seja feita num ambiente oracional. A oração é fundamental para que o nosso interior se disponha a Cristo. Palavra de Deus, oração, evidentemente oração pessoal, interior, oração mental, mas oração também comunitária. E a oração comunitária por excelência é a Sagrada Liturgia, é a Eucaristia, é escutar esta palavra no contexto da liturgia, que é o lugar por excelência onde devemos escutar a palavra de Deus. Nesse contexto oracional, nós também temos uma reserva litúrgica, ou seja, nós temos algumas iniciativas que são exteriorizadas, né? A preparação do presépio, os enfeites, a coroa do advento, a árvore de Natal. Nós temos as luzes que nós colocamos nas nossas casas e na nossa igreja, só que esta luz ela precisa emanar de Cristo. Ela precisa emanar do presépio, ela se irradia. Olha que bonito, né? Uma leitura agora teológica um pouco mais profunda. O conjunto dessas luzes todas também nos reporta para uma dimensão cósmica, ou seja, a vinda gloriosa de Cristo recapitulará todas as coisas, enfim, a instauração definitiva do seu reino. Essas luzes todas nos reportam para esse momento do juízo final, da vitória final de Cristo. Esta luz que emana, por tudo nele será recriado. Portanto, essas luzes todas que nós colocamos, elas nos reportam justamente para este momento final, para esse desvelar desta beleza de Deus, beleza do seu amor, né, da sua vitória. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que nós nos inclinemos, né? E é preciso uma postura de bastante humildade, de pequenez, de esvaziamento, de simplicidade, para poder entrar na pequena gruta do presépio. Então, nós temos uma simbologia, ou seja, ali a questão da simplicidade, da humildade, se rebaixar, como o próprio João Batista, que fala nos textos do Advento,
os textos da Sagrada Escritura, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as sandálias de Cristo. E ao mesmo tempo, essas luzes todas, toda essa decoração nos reportam para este momento definitivo, a vinda gloriosa, este reino, esta nova Jerusalém, esta alegria definitiva, o eterno, enfim. Olha só que coisa impressionante. Esses polos que não estão separados, mas que fazem parte estão intrinsecamente ali pertencentes à mesma verdade. Então, uma coisa importante que eu gostaria de pontuar para vocês, no que diz respeito da espiritualidade que emana do tempo do Advento, é que nós fiéis, os crentes, os fiéis, somos convidados nesse período do Advento a simplificar a nossa vida à imagem do recém-nascido. Às vezes o nosso cristianismo ele não tem qualidade, ele não é autêntico nem genuíno, porque nós começamos talvez errados. Começamos errado esta vivência cristã. Então o Advento ele nos convida a simplificar a nossa vida à imagem do menino Deus. A pobreza, a simplicidade, muitas situações que adentraram na nossa existência, elas não condizem para a nossa vocação cristã. Então, simplificar a nossa vida. Também quando contemplamos Nossa Senhora, quando contemplamos São José, toda a questão do desprovimento, de uma pobreza aguda, simplificar a nossa vida. É nesse contexto que Jesus, ele nasce. Uma outra coisa importante que eu já citei aqui, trazendo aqueles elementos exteriores dos quais nos servimos para significar a nossa crença, a nossa fé na igreja e também no interior das nossas casas, que é a igreja doméstica, é a questão também da simbologia da luz, que é muito importante. Será que de fato nós deixamos esta luz de Cristo? Se eu pegar aqui a vigília do Advento, a vigília do Natal, nós temos aqui na missa, né, da vigília do Natal, nós temos a leitura. Olha só que interessante, do profeta. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Acendemos as velas da coroa do Advento e ao longo deste itinerário litúrgico, escriturístico, oracional, simbólico, profundamente interior, é preciso que esta luz ela tome posse de nós. Então a verdade da luz, se abrir para esta luz, que é Cristo, simplificar a nossa vida. O roxo, quando vamos na missa, o roxo ali que nos impacta, que é uma cor até ali incisiva, que incide sobre nós. Este roxo, assim como a gente vê um semáforo, né, o verde, né, o amarelo e o vermelho, a cor roxa quer nos reportar para esta postura contínua de vigilância. Como o roxo na quaresma nos reporta para a primazia da penitência, no Advento a questão da vigilância ela é fundamental. E poderia aqui até gravar um vídeo sobre a realidade da vigilância. Não existe vigilância sem oração, sem sobriedade, sem a dinâmica da fé, sem uma caridade infatigável, sobre resistência ao mal, às tentações, ao demônio. Então esta palavra vigilância com letra maiúscula, ela abarca em si muitas significâncias. Então é preciso que nós meditemos profundamente sobre o que é esta vigilância. E já no primeiro domingo do Advento, esta verdade ecoa, retumba, né? Ela reverbera na nossa liturgia dentro da igreja. Temos também a dinâmica do profetismo, né? O São João Batista, o profeta, esta coerência profunda de vida, né? São João Batista não é apenas uma voz da boca para fora, mas sua vida toda é profetismo. Sua vida toda está caracterizada por esta fidelidade ao projeto de Deus. E é preciso também que nós, ao longo do Advento, façamos uma reflexão na nossa vida, porque também somos convidados a nos abrir a esta voz profética que é o próprio Advento. O Espírito fala no interior da igreja, mas também fomos ungidos no dia do nosso batismo, no Cristo que é Rei, Profeta e Sacerdote. Precisamos ver se há coerência de vida na nossa vida, se a nossa vida é este profetismo que prepara os caminhos do Senhor no coração das pessoas que convivem conosco. Então esta mensagem, a vigilância, ela é muito importante. Ela retumba, ela ecoa
ela reverbera com intensidade ao longo do advento todo. E uma coisa muito importante que eu gostaria de citar aqui para vocês é que o advento ele é caracterizado por essa dinâmica da espera. Nós temos dois ouvidos, né? Um ouvido voltado para a voz de Deus, né? Despertar os ouvidos, o interior da nossa alma para receber a palavra, receber o Senhor que vem. Na oração presidencial da coleta, pelo menos em duas orações, no primeiro e segundo domingo, ali que possamos correr ao encontro do Senhor que vem. Não é uma espera inerte, mas é uma espera que provoca em nós uma resposta, esta corrida ao Senhor que vem. O Senhor que vem, que se rebaixa, que se encarna, que faz este movimento de encarnação, e nós, nessa espera expectante, também nos movemos, subimos ao encontro dele, uma elevação, e ali se dá este encontro salvífico entre Cristo e nós. Este ouvido está voltado para a palavra de Deus, a dinâmica da espera, que escuta a voz, mas este outro ouvido também, como está presente numa oração, num prefácio do advento, ali no missal, este outro ouvido também que está despertado, participe do verbo, despertado para a voz dos nossos irmãos e irmãs, ele que está presente nos nossos irmãos e irmãs. Tanto que no final do tempo comum nós tivemos o evangelho no dia do Cristo Rei, Jesus presente em todas essas categorias de pessoas que às vezes estão no porão da história, que estão por debaixo do tapete, no pobre, no encarcerado, no pequeno, no simples, no doente, no idoso, naquele que sofre, naquele que não tem o que comer. Portanto, a presença de Cristo ali que nos chama nessas pessoas. Então, o advento também é um momento de reflexão da nossa vida. Somos convidados a receber o Cristo, ele já está presente em nós, a sua vinda intermediária nos sacramentos, como diz São Bernardo, mas aqueles que recebem Cristo são convidados a preparar os caminhos do Senhor neste mundo, santificar o ambiente onde se encontra, ser sinal desta presença transformadora que muda a história e a existência. Portanto, somos a continuação desse profetismo, desta voz. Temos de ser, enquanto cristãos batizados, iniciados à fé pelos sacramentos, temos de ser um advento de esperança também para os nossos irmãos e irmãs. Eu nem toquei no assunto aqui da esperança, né? A virtude da esperança, que é fundamental, é bom ler a encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvi, sobre a virtude da esperança. Os 4 domingos são caracterizados pela vigilância, pela oração, pelo personagem João Batista, a preparação dos caminhos do Senhor, esse testemunho de João Batista, essa coerência de vida, e ele dá testemunho para que nós cheguemos à fé. Cheguemos à fé. O Senhor que vem, que vai batizar a humanidade no Espírito, e assim ele vai regenerar esta humanidade. E por fim, a leitura de Lucas, ou pode ser outra leitura, no ciclo A, B e C, a pessoa de Maria, né? Viver o advento como Maria neste sim, eis-me aqui, se deixar tocar pela ação salvífica de Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus nada é impossível. Portanto, esta cooperação, né, o concurso humano, a abertura generosa do coração, diz a tradição espiritual que quando Nossa Senhora ela recebe o anúncio do arcanjo, ela se prostra. Sim, amém, amém. E na Sagrada Escritura nós encontramos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, o advento é muito rico. E é preciso que nós, justamente, caminhemos, trilhemos este itinerário, bebamos desta espiritualidade que emana da liturgia com letra maiúscula, busquemos a vigilância, a oração, a fé e caridade infatigáveis, nos sirvamos da Sagrada Escritura, tudo aquilo que desvelamos, ou seja, que montamos na nossa casa em termos de decoração, de presépio, de luzes, isso aquilo precisa brotar de Cristo, né? Brotar de Cristo e se voltar para Cristo, ele tem que ser a fonte de tudo. Esta luz brota dele,
é uma luz que nos reporta para essa dimensão gloriosa, definitiva, mas é uma luz também interior, que nasce nos nossos corações. Enfim, esse é o Advento, é uma partilha bastante simples, que eu gostaria de dizer para você. Esse livro aqui da Universidade da Santa Cruz de Roma, esses professores maravilhosos aqui, né? Introdução à Liturgia, nos fala o seguinte: o Advento é, portanto, em síntese, em suma, um chamado anual à espera vigilante da vinda de Cristo, levada à frente, avante, por meio da oração e da lembrança, da recordação, que a vocação do homem é uma vocação à vida eterna. E é uma recordação de que sua condição, da sua condição de peregrino rumo à pátria celeste. Então eu traduzi aqui simultaneamente, agora vou ler melhor. O Advento é, portanto, em síntese, em suma, um chamado que a igreja nos faz todos os anos à espera vigilante da vinda de Cristo, levada a termo através da oração e da recordação da vocação mais profunda do ser humano à vida eterna e a sua condição de peregrino rumo à pátria celeste. Esse aqui é, em síntese, a teologia que emana dos textos, da liturgia, das orações presidenciais, dos prefácios, portanto, aquilo que dizemos, a teologia litúrgica que emana do Advento. Estamos dispostos a viver o Advento? Teremos o nosso coração aberto para o Senhor que vem? Vamos nos deparar com esta verdade de fé da encarnação e da parousia. Há muitos elementos que emanam aqui do conjunto do Advento. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, ao celebrarmos cada ano a liturgia do Advento, número 524, a Igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Senhor, ou seja, servimos-nos dos textos de Isaías, do Antigo Testamento. Nós, os fiéis, renovam a ardente desejo da segunda vinda, né? Encarnação, essa dimensão escriturística, aquilo que os nossos irmãos judeus, o Antigo Testamento, viveram intensamente. E esta liturgia do Advento, né, este conjunto que se chama Advento, este ciclo, este tempo tão oportuno de graça, de Kairos, nos ajuda a acolher o próprio Cristo, o seu reino na nossa existência hoje. Ele tem que marcar a nossa existência profundamente, a sua luz dentro de nós. E ao mesmo tempo, o Advento nos reporta para a sua vinda gloriosa, o final dos tempos, a consumação de tudo. Enfim, este é o Advento partilhado neste vídeo de modo muito simples. Aqui há uma riqueza enorme de elementos. Poderíamos nos debruçar aqui no primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, sobre as orações eucarísticas, sobre os prefácios, melhor dizendo, as orações presidenciais, coleta, sobre as oferendas e pós-comunhão, sobre as bênçãos solene ali, depois da comunhão. Enfim, este aqui é o Advento. Estamos dispostos, né, a receber o Senhor. Então fica aqui este convite que eu faço para você, irmão, irmã, paroquiano virtual, para que você se abra e celebre conosco este momento preparatório para a vinda do Senhor. Esta liturgia celebrada com intensidade, ela nos convida à glorificação de Deus, perceber o quanto Deus nos ama. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. Ali no Advento nós somos convidados a contemplar, a nos abrir profundamente a este amor imensurável. Deus amou tanto o mundo que lhe enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ressimplificar a nossa vida, abraçar uma postura de vigilância, de humildade. Não é fácil curvarmos-nos para entrar na gruta, para fazer uma experiência profunda, verdadeira de Deus, deixar com que a humanidade de Cristo, a sua carne, toque o íntimo da nossa humanidade, nos humanizarmos nele e nos divinizarmos nele, que possamos, portanto, celebrarmos esta glorificação de Deus
e a nossa santificação pessoal e comunitária. Que Deus vos abençoe profundamente. Muito obrigado.